A CPI do MST deve ouvir nesta terça-feira o líder do grupo, João Pedro Stedley. A convocação tende a ser um dos últimos atos relevantes do colegiado, cuja investigação ficou comprometida após uma série de ações do governo. Republicanos e progressistas que negociam espaço na esplanada trocaram seus integrantes por colegiado por deputados mais alinhados ao governo. Patriotas e União Brasil, que já estão na base aliada, fizeram o mesmo e inviabilizaram a continuidade do trabalho. De acordo com a revista Cruzoé, o relator, o deputado Ricardo Salles, estaria até mesmo cogitando entregar o relatório sobre os trabalhos da comissão nesta semana, apesar de o prazo final estar previsto para o próximo dia 14 de setembro. Tiago Pavinato, essa é uma oitiva muito aguardada, muito esperada. Alguns até cravam que talvez seja o momento mais importante. Só que a oitiva vai perder importância e relevância após o esvaziamento dessa comissão? Olha, era importante até alguns momentos atrás, né? Neste final de semana que veio à tona, a revista Veja nos mostrou que a CPI, ela encontrou documentos no Alagoas, documentos que comprovam, com nota fiscal, com parecer do jurídico, de que o governo do Alagoas, através do ITERRA, ele financiou protestos do MST. Agora, eu nunca vi governo financiar protesto. O governo, ele atende a protesto ou ele não atende a protesto. Agora, financiar um protesto contra si próprio já é um pouco ridículo. Mas esses documentos se referem à gestão do governador Renan Filho. Se referem ao governo Renan Filho. Renan Filho que ocupa o Ministério dos Transportes no governo Lula. Então, isso gera muito mais potencial explosivo do que a fala do Stedley. Mas do Stedley é importante, ele viajou com Lula, cometeu o crime lá, convocou invasão, voltou para cá, convocou invasão, tira foto do lado do Alckmin, vice-presidente, ele viajou na comitiva do Lula para cometer crime, né? Vale ressaltar isso para quem não se lembra. Agora, mais perigoso do que esse esvaziamento de parlamentares, porque a gente sempre tem um parlamentar e outro parlamentar que fazem a pergunta certa, né? Esperando a resposta certa. O problema é, o STF vai conceder ao Stedley direito de permanecer em silêncio, como ele tem feito com outros atores convocados para a CPI do MST, porque se o STF concedeu o direito de ficar em silêncio e considerá-lo como parte e não como testemunha, aí ele pode ficar em silêncio, ele pode até mentir, então não vai valer de coisa alguma, porque se ele for depor como testemunha, aí sim nós teremos uma situação interessante e cabe aos que restaram com vergonha na cara, não deixar que a sessão se torne um tumulto, cabe ao Zuco manter a ordem na sessão e fazer as perguntas certas para que as respostas possam ser de alguma valia. Pois é, Zuco, o deputado Tenente Coronel Zuco, que inclusive é do Republicanos, mesmo partido do Tomé Abduch, que está com a gente aqui na bancada de Os Pingos nos Is. E o Tomé fez uma reflexão muito importante sobre essa situação que envolve os partidos políticos no Brasil há pouco, dizendo que não existe partido perfeito, todos têm problemas. E eu queria também pedir a sua análise sobre essa CPI, muitas críticas por conta dessas movimentações e a retirada de alguns parlamentares essenciais para o avanço dos trabalhos. Queria naturalmente ouvi-lo a respeito disso e também as expectativas para a oitiva com João Pedro Stedley. A presença do Stedley vai ser muito importante e ele tem que falar, porque ele sempre se colocou como o líder do MST. E o MST se mostrou nos últimos anos um grande problema para o Brasil. O MST é um movimento que invade propriedade privada de quem produz e gera renda no Brasil, que é o agronegócio. Esse agronegócio, que é um dos agros que mais preserva no mundo. Isso é uma grande realidade. Se nós não tivéssemos o agro-Brasil, nós não teríamos hoje economia no país. E esse movimento que se iniciou, né, de uma CPI, e aí queria aqui poder parabenizar o ministro, o Ricardo Salles, o deputado Ricardo Salles, por essa grande iniciativa que está mostrando a verdade para o Brasil. E reparem, nós não temos mais invasões acontecendo. E a hora que a gente demonstra
que um governo como o governo do Alagoas pagou conta de um movimento, eu entendo que alguma ação deve ser tomada. Um movimento que causa terrorismo, um movimento que se utiliza da simplicidade de pessoas necessitadas para poderem estar atacando com as suas famílias uma madrugada com um pedaço de pau na mão, com uma pedra, uma propriedade privada, causando o desespero de quem está lá dentro e podendo a qualquer momento ter uma tragédia, pois pode haver um grande confronto. Agora, o Stedley vai ter que explicar muita coisa. Primeiro, de onde veio o dinheiro. Segundo, nós vamos ter que ter uma explicação do governo, o porquê que este homem está sempre andando com eles dentro das comitivas internacionais e ao lado do governo. Vão ter que explicar. Pois é, Zé Maria Trindade, rapidamente, Zé, além dessas informações trazidas pelo Tomé, a revelação da revista Veja certamente deve turbinar essa oitiva, né, na terça-feira, amanhã, né? Olha, é outra CPI, né? É completamente diferente o plenário. O plenário agora tem maioria defensora do MST. O MST é um grupo que aterroriza o interior. A gente pode até achar de forma inocente, romântica, de que se trata de justiça social, não é nada. É de chantagem e a invasão vai a terras pequenas, terras herdadas aí por famílias que passam de geração em geração, né? Essa é a realidade. A CPI, se antecipar esse relatório do ministro Ricardo Salles, o plenário pode rejeitar o relatório dele e apresentar outro relatório ou atrasar a apresentação do relatório. Quem manda é o plenário da CPI. Mesmo tendo o presidente o relator, né, da CPI, a condição agora é outra. Tanto é assim que a CPI estava já no caminho de prorrogar os trabalhos, já tinha até apresentado o requerimento. O requerimento está na mesa para ser votado de prorrogação, não será prorrogado. Então, é outra CPI, é um novo momento e eu temo que num ambiente assim, o Stedley possa mesmo dar normas e fazer um show lá para os deputados. É uma sessão que eu vou assistir, vou acompanhar de perto. Roberto Mota, do Rio de Janeiro. Mota, há pouco o Zé tratou essa comissão como uma nova CPI do MST em razão das trocas que ocorreram após as investidas do governo federal. Havia muita expectativa para o avanço dos trabalhos dessa CPI. Você se frustrou com tudo isso? Um pouco. Me parece que pelo menos a CPI cumpriu com um dos seus objetivos, que era mostrar pelo menos uma parte das entranhas desse mecanismo chamado MST, né? Não que a maioria das pessoas já não soubesse do que se tratava, mas o ideal é que a CPI tivesse tido tempo de mostrar, explorar todos os laços que ligam esse movimento à máquina do Estado. Mas como o governo conseguiu o controle da CPI, parece que isso não vai acontecer. E vejam que absurdo, a CPI vai acabar, mas o MST vai continuar existindo.